Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e estamos de volta com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais um devocional, trazendo a palavra de Deus, trazendo a fé, fazendo com que a manifestação de Deus seja em todos nós. Onde quer que você estiver, receba o nosso abraço, o nosso carinho e muito obrigado por você fazer parte desse grupo de pessoas que se alimentam diariamente aqui pelos nossos devocionais. Aos domingos, os nossos devocionais, ele é um pouquinho mais longo. Eu preferi fazer nas quartas e nas sextas e aos domingos, fazer o nosso devocional um pouquinho mais longo para alimentarmos um pouquinho melhor, pelo menos 3 vezes na semana. E você que diz, pastor José Maria, os devocionais, eles são o meu alimento diariamente. Eu tenho pessoas que me disseram, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo, claro, de forma remota, eu acompanho e eu me alimento pelo trabalho que o senhor faz aqui pela internet. Eu fico muito feliz porque é a graça de Deus que nos dá essa possibilidade de ajudar pessoas, de abençoar pessoas, onde quer que elas estejam. E louvo mesmo a Deus pela sua vida. E sempre peço, na hora que você decidir, você pode até, de repente você pegou o telefone, ou não sei se você coloca no seu televisor para assistir, você pode até assistir uma vez, assim, você coloca lá, vai fazendo coisas e ouvindo. Mas eu gostaria que ao longo do dia você separasse um momento em que você falasse assim, agora eu vou assistir concentrado, agora eu vou assistir prestando toda a atenção ao que o pastor está ensinando, para que você verdadeiramente possa aprender. Eu também faço isso. Às vezes tem uma palestra, uma mensagem, uma aula de um professor e eu sei que eu preciso daquela aula, então ao longo do dia eu vou ouvindo, eu coloco ali, estou dirigindo o carro, vou ouvindo, estou fazendo outra coisa, estou ouvindo, mas tem aquele momento que você fala, não, agora eu vou assistir a aula, agora eu quero assistir a aula, agora eu quero fazer as minhas anotações da aula, agora eu quero memorizar os textos, né? Quero memorizar agora o que foi dito na aula. Então, peço a você que faça isso, tá? Com os nossos devocionais. E se você não é inscrito no canal, sempre te convido para se inscrever. Vamos fazer crescer o nosso canal aqui. Está começando, né? Agora que eu estou começando a usar mais o YouTube e por um tempo nós tínhamos deixado e agora voltando assim a utilizar. Então, todo o nosso trabalho de vídeo, todas as nossas aulas, todos os nossos trabalhos sempre estarão aqui no YouTube, tá bom? Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o que é ser de Deus. Foi que eu comecei na sexta-feira, o devocional de sexta, eu falei sobre o que é ser de Deus. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais aqui para vocês da internet que já ouviu o devocional de sexta-feira, então você já tem uma ideia do que nós estamos falando. Na igreja é a primeira vez que hoje eu vou pregar sobre o que é ser de Deus, o que é nascer de Deus, porque essa é a dúvida que muitas pessoas têm, porque Jesus falou isso para Nicodemos. Vamos ver, Jesus falou para Nicodemos na carta de João, capítulo 3, quando Nicodemos encontra com Jesus e elogia o trabalho de Jesus, Jesus falou para ele assim, vou ler aqui para vocês, olha. Então, anote aí a nossa mensagem. O que é ser de Deus? O que é ser de Deus? O que é ser de Deus? Esta é a pergunta que você deve anotar. Você é de Deus? Aí a pessoa diz, claro, eu sou criado por Deus. Não, mas
existe algo que eu preciso que você entenda. Tá? Dentro do que Cristo veio fazer, eu preciso que você entenda o que é ser verdadeiramente de Deus. Quando lemos João capítulo 3, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se com Jesus e disse-lhe de noite, e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo, ou seja, nascer do alto. O que é nascer do alto? Né? Nascer de novo quer dizer nascer do alto, tá? Nascer do alto. O que significa nascer do alto ou nascer de novo? Porque nós nascemos de Adão. Adão foi feito da terra, do pó da terra. Jesus foi criado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Então nós temos duas gerações, vamos assim dizer. A geração, nós carregamos duas gerações conosco, né? Vamos dizer assim, nós temos o DNA físico e temos o nosso DNA espiritual. Nosso DNA físico é o que nós herdamos de Adão, nossa carne, nossa matéria. O nosso DNA espiritual é quando nós nascemos do alto. Nascer de novo, que significa nascer do alto, ou seja, quando você entrega a vida a Jesus. Olha que interessante. Então, lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá, Nicodemos? Então, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Aí Jesus explica: o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. O nascimento natural que todos nós temos, vindo de Adão, nascimento natural. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo, tá? Tem que nascer de novo. E aí Nicodemos ficou sem entender. E aí Jesus continuou explicando para ele: olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você precisa nascer do Espírito. O nascimento do Espírito é uma obra de Deus dentro de nós. Nicodemos ainda perguntou: como pode ser? Não estou entendendo, Jesus. Aí Jesus fala: tu és mestre em Israel e não entende o que eu estou dizendo? Você não é entendido das leis e etc. E se eu falando de coisas, dando um exemplo, você não está entendendo? Imagina se eu falar de coisas espirituais. E aí, Jesus começou a explicar um pouco mais para ele, tá? Aí Jesus diz: olha, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que desceu, tá? E assim como Deus levantou a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, tá? Para que todo aquele, aí eu vou ler aqui para você, ó. Ele falou assim para ele, ó: assim, Nicodemos, como... Lembra que Moisés, no versículo 14 de João 3, João 3, 14. Assim como Moisés, Nicodemos, levantou a serpente no deserto. Você lembra? Sim. Então,
também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui eu preciso que você pense o seguinte, nesse tempo da serpente, no deserto, aconteceu o seguinte, havia muita serpente, você sabe que deserto tem muita serpente, e a serpente começou a picar as pessoas, a morder as pessoas. E aí, Deus falou com Moisés que era para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar lá, levantar ela numa estaca. E quando a pessoa fosse picada pela serpente, que olhasse para aquela serpente de bronze, e aí o veneno seria cortado. Todos nós fomos picados pelo pecado de Adão. E aí veio Jesus Cristo fazendo o quê? Foi levantado na cruz para que toda vez que nós pecarmos, toda vez que nós sentimos fracos, nós temos que olhar para quem? Olhar para Jesus, tá? E é isso que Jesus quis explicar para Nicodemos, para que todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que crê em Jesus, Nicodemos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o segredo aqui do ser de Deus? Bom, primeiro, ser de Deus significa, anota aí, por favor, ser de Deus significa nascer do alto, né? E aí eu quero pegar um outro versículo aqui, que fala o seguinte, que nós temos que, como Jesus falou para ele aqui, nascer da água e do Espírito, né? Nascer da água e do Espírito, Jesus falou para Nicodemos. É necessário, Nicodemos, tá? É necessário você nascer da água e do Espírito. Se nós voltarmos lá no João 3, ele vai dizer, tem que nascer aquele que nascer de novo, aquele que não nascer de novo. Então eu disse, o que é nascer de novo? Nascer de novo significa nascer da água, nascer do alto. E aí eu preciso, tá, pastor, é alguma coisa que eu tenho que fazer, pastor José Maria? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, 1 João, pega aqui por favor, 1 João diz o seguinte, vou ler dois textos aqui de 1 João, tá? 1 João 5,6, ele diz assim, este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Quem? Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo veio pela água e pelo sangue. Ó, presta atenção. Jesus foi formado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, tá? Por isso que ele falou da água e do Espírito. Jesus foi formado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O DNA de Jesus era o DNA de Deus, tá? Por isso que 1 João 5,6 diz, e este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas também pelo sangue, tá? Ele foi formado ali com o sangue de Deus para morrer em nosso lugar, tá? E o Espírito é que testemunha, pois o Espírito é a verdade. E aí, em 1 João 3,5, diz assim, não, desculpa, 1 João, cadê Jesus? Está aqui, ele diz assim, ó, 1 João, ainda continua no 5, mas agora o versículo 8, tá? Olha que interessante aqui falando isso para você. Vou continuar lendo aqui. É que eu tinha pego os versículos separados, então vou ler os versículos. Então, este é aquele que veio pela água e pelo sangue. O versículo 5, tá? O versículo... Nossa, aí, meu Deus, como é lindo isso aqui. 1 João, pega aí, por favor. 1 João, capítulo 5. Se você puder ler comigo. Oh, meu pai, olha aí, ó. Vou ler desde o primeiro. Desculpa, eu fico emocionado, gente. Nossa, meu pai, é lindo demais. Sabe, que nós sentamos aqui, acho que você já percebeu,
O nosso intuito é só falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Só que eu não quero conversar formal. Eu quero conversar como se eu estivesse sentado no seu sofá da sua casa, tomando um café com você, tomando uma água aí com você e estudando com você a palavra de Deus. Veja 1 João, capítulo 5, desde o primeiro. Talvez não vai dar tempo de eu ler tudo, porque se eu for ler, explicar todo o capítulo aqui, vai ficar um tempão. Diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. O que é isso, pastor, que ele está dizendo que eu não entendi? O primeiro versículo aí eu não entendi. Primeiro, nós temos que crer que Jesus é o Cristo. Ah, tá. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, esses são filhos de Deus. Então, o que é ser de Deus? É crer que Jesus é o Cristo. Anote isso. Eu vou te perguntar no final, depois da oração. O que é ser de Deus? É crer que Jesus é o Cristo. O que é nascer de Deus? É crer que Jesus é o Cristo. O que é ser salvo? É crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não tem mistério, não tem segredo. A sua salvação não depende, a sua salvação não depende de regulamentação humana. Ou seja, por coisas que você faz ou deixa de fazer. A sua salvação depende única e exclusivamente de você acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só isso que você tem que fazer, tá? E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Ou seja, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você já percebeu que você passa a amar as outras pessoas? Você já percebeu que você passa a ter uma comunhão com as outras pessoas que também crê da mesma forma que você? Isso é importante, muito, muito importante. Vamos continuar aqui, vamos lá. Voltando agora para o versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisso, em que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, verso 3, não são pesados. Ou os seus mandamentos não são um peso. Se você está em algum lugar, se você tem alguma mentalidade, de alguma igreja, de algum segmento, de alguma religião, que coloca um peso em você, parece que a vida cristã é um peso. Sai desse trem. Porque está errado. Porque a vida cristã, os mandamentos de Deus não são pesados. Se você vive num lugar que o pastor te oprime, parece que você é obrigado a fazer uma porção de coisas. E ele até diz, olha, se você não fizer, Deus vai ficar chateado com você. Se você não fizer o que eu estou falando, porque eu sou homem de Deus, Deus vai ficar chateado com você e etc e tal. Veja, aí você escolhe ficar com esse peso que o pastor está colocando sobre você, ou você prefere carregar os mandamentos do Senhor, que não são mandamentos pesados. Diz aqui, marque isso aí, 1 João 5,3, os mandamentos do Senhor não são pesados, ou não são um peso, tá? Aí diz o versículo 4, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, da nossa fé. Então, quando você nasceu de Deus, você venceu o mundo, vamos assim dizer. Que mundo é esse, pastor? Esse mundo se
refere, tá, às obras das trevas, tá, as obras do mal, tá. O mundo, o sistema que tende a fazer com que você não aceite a Cristo, fazer com que você não adore a Cristo, fazer com que você não tenha Cristo como Senhor da sua vida. A sua fé te ajuda você a vencer o mundo. A sua fé ajuda você a vencer esse mundo que aparentemente não quer que você ame a Cristo, que você ama a Deus. E a vitória que vence esse mundo é a fé, porque a fé é o quê? É a certeza daquilo que eu espero. Eu tenho certeza no Cristo que eu creio, no Cristo que eu amo, no Cristo que eu adoro. Aí ele diz no verso 5, quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quer dizer, para você vencer o mundo, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Veja que até aqui tudo é sobre Jesus. Nada é sobre igreja, nada é sobre pastor, nada é sobre usos e costumes, nada aqui é sobre dar ofertas, nada aqui é sobre ser isso ou ser aquilo, não. Tudo aqui é sobre Cristo. E diz ainda, e este é aquele que veio, falando agora, lembra lá que nós falamos de água e sangue? Aí está falando, este é aquele que veio, tá? Pela água e pelo sangue. Isto é, quem veio pela água e pelo sangue? Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é da verdade. Então, quando você diz assim, a partir de hoje eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você recebe nesse momento o Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Deus passa a dar testemunho ao seu espírito que você agora é de Deus. Percebe que aí onde você está, sentado agora no sofá, deitado, como esteja, percebe que enquanto eu falo e você crê, e quando você crê, você recebe uma paz interior no seu coração. Você tem uma paz. Por que essa paz? Porque essa paz é o que diz, é o que garante que o que nós estamos falando é a verdade. Porque quem confirma o que nós falamos é o Espírito Santo. Confirma não para a tua carne, tá? Não é a tua carne. Não estamos falando de sentimento, de emoções. A presença de Deus não é sentimento, não é emoção, tá? Existem igrejas, aí não tem como não falar, eles usam muita emoção. Pula, chora, grita e cai no chão e rola. Isso são emoções físicas. Mas para você sentir a presença de Deus, você não precisa disso. Para você sentir a presença de Deus, você não tem que chorar. Pode ser que você chore? Sim. Pode ser que você esteja em pé, de repente você tem vontade de ajoelhar? Sim. Pode acontecer de você estar de joelhos e de repente você tem vontade de colocar o rosto no chão? Sim. Pode ser que você sinta vontade de se estender no chão como os 24 anciãos? Sim. Mas não é a regra. Entendeu? Porque a presença de Deus é confirmada não na nossa carne, e sim no nosso espírito. Aí, disse João aqui, pois os que dão testemunho são 3. Quem são esses que dão testemunho dentro de você que você é de Deus? O Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si. Quem são esses 3? O Espírito, a água e o sangue. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Jesus, o Espírito Santo é quem testifica. Aí nós temos Jesus que veio em água e sangue. Então nascer da água não é meramente o batismo que você vai no rio, batiza. Tem gente que vai lá no rio, batiza, ou na piscina, no tanque batismal, batiza, mas ela não crê 100% que Jesus é o Filho de Deus. O segredo não é você crer em coisas, em pessoas, em alguém ungido, cobertura espiritual, sabe? É unção apostólica. Não.
Você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é o que faz você ser nascer da água. Quer dizer, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O verso 9. E se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este. Ele deu testemunho do seu Filho. Tá? Então, muitas vezes, nós ouvimos testemunho de pessoas, né? Testemunho de pessoas. Mas não testemunho de pessoas falando de coisas, né? Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, não é verdade? Mas o testemunho de Deus, ele tem maior valor do que qualquer testemunho de ser humano. Então, e o testemunho de Deus, ele fala dentro de você, tá? Ele fala no seu coração, tá? Então, o que está dizendo o texto aqui, se aceitamos testemunho de homem, quer dizer, se às vezes a pessoa dá um testemunho para você, fala uma coisa para você, você acredita, por que você não vai acreditar agora no que Deus está falando? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Aí, o versículo 10, e aí eu vou ter que parar aqui, senão vai ficar muito longo o nosso programa de hoje. Quem crê no Filho de Deus, é o verso 10, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si, tá? Quem crê no Filho de Deus tem dentro de si o testemunho da salvação, testemunho de ter nascido de novo, testemunho de que você é de Deus. E para você ter esse testemunho, né, você não precisa que ninguém diga que você é de Deus. Você não precisa que... você não tem que ter dúvida. Quando você tem um testemunho, quando você crê no Filho de Deus, você não tem dúvida de que você é de Deus, tá? Se você pastor, mas eu... Não, então você precisa pedir ao Senhor que te ajude a crer que Jesus é o Cristo. Quando você passa a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou pelos seus pecados, o que vai acontecer? Você vai passar a ter o testemunho de Deus dentro de você. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. Tá? O testemunho de Deus é este. Qual é o testemunho de Deus que nós estamos falando aqui? Qual é o testemunho que você precisa ter? Testemunho não é sair falando, tá? Porque hoje é muito a testemunho. Não, nós estamos falando aqui da confirmação de que você é de Deus. O verso 11, ele vai dizer assim, e o testemunho é este, para não deixar dúvida, para você não ficar pensando qual é o testemunho, tá? O testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Tá? Ok? Muito bem. Vou repetir aqui. Estou com vontade de gritar aqui com vocês. Você entendeu que quando você crê que Jesus é o Cristo, independente se você está indo na igreja, se você talvez mora distante ou em outra cidade, aí o pastor diz, não, se você não vier aqui na igreja, irmã, você abandonou a igreja. Irmã, você não está vindo na igreja. Gente, tem nada disso. Se você puder congregar, é ótimo. Por exemplo, eu sentei aqui, estou falando com vocês de maneira remota, porque eu acredito que muitos de vocês não podem ou não poderiam estar conosco presencialmente. Então, por que a nossa reunião presencial? A nossa reunião presencial é para dar a outras pessoas a mesma oportunidade de fazer o que você está fazendo agora. E é gostoso quando podemos e reunimos presencialmente, entendeu? Mas o segredo, o que você precisa fazer, é crer no Filho de Deus e não ficar aí achando, mas... Não. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Ser de Deus quer dizer o quê? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
eterna, no caso, né? A vida eterna. Então, e aí ele vai dizer assim, nossa, versículo de número 13. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A sua vida eterna não é por coisas que você faz ou deixou de fazer. É crendo no Filho de Deus. Gente, não dá para entender como é que o Criador morreu pela criatura. Quando eu entendo que Jesus morreu por mim, isso gera em mim o quê? Uma gratidão a Jesus, um amor a Jesus por ele ter morrido por mim. Isso me traz a presença dele para habitar no meu coração. Eu acho que hoje nós vamos parar aqui, já dá para, até aqui deu para entender, né? Então, nascer do alto ou nascer de novo significa nascer do alto. E o que significa nascer do alto, pastor José Maria? Significa crer naquele que veio, viveu, nasceu, viveu e morreu por nós. Estamos falando de quem? Jesus Cristo, tá? Estamos falando de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que você puder fazer, você puder colaborar e etc., aí são coisas que não interferem na sua salvação. A sua salvação depende única, exclusivamente de você crer no Filho de Deus. Se você crê que Jesus morreu por você, tá? Pensa assim, você tem que pensar assim, imagina que Jesus morreu só por você, imagina que só tinha você e mesmo assim Jesus veio e morreu para te salvar. Põe isso na sua cabeça, Jesus morreu por mim. Às vezes nós falamos, Jesus morreu por nós, Jesus morreu pelo mundo, e aí nós nos afastamos, parece que fica distante. Eu queria que você trouxesse isso bem pessoal, bem para a sua vida íntima, seu coração. Queria que você dissesse, Jesus morreu por mim. Pensa nas coisas ruins que você já fez, nos pecados que nós praticamos, porque nós somos falhos. Mesmo assim, ele morreu para nos salvar. Ele morreu porque ele quer a nossa salvação. Ele morreu porque ele quer nos dar a vida eterna. Se hoje foi produtivo esse momento que nós passamos aqui, eu gostaria muito que você depois nos falasse, tá? E eu vou orar. Você entendeu? O que é ser de Deus, pastor? Ser de Deus é crer em Cristo. Nascer de novo é crer em Cristo. A resposta é a mesma. Nascer de Deus é crer em Cristo. Ter a vida eterna é crer em Cristo. Entrar no reino de Deus é crer em Cristo. Tudo é sobre Cristo. Louvado seja Ele. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, orando por todas as pessoas que estão comigo agora aqui, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida, meu coração, minha alma, eu entrego tudo que eu tenho a Ti, Senhor. Coloco meu ser diante do Senhor. Espírito Santo, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, meu Deus, misericórdia, o que nós poderíamos fazer se não é o Teu grande, perfeito e infinito amor? Oh, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, estenda as Tuas mãos e venha nos ajudar, meu Pai, meu Deus e meu Senhor, de uma forma rica, poderosa, abençoadora. Oh, nós te louvamos e nós confessamos, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Diga isto mais uma vez, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre o que é ser de Deus, tá? E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês. Vamos caminhando, vamos ver exemplo de pessoas, para nós não ficarmos apegados naquilo que os homens dizem. Vamos nos apegar ao que a palavra diz, tá bom? E também, domingo que vem, quando retornarmos, teremos a nossa ceia. Prepare um pão, um pedacinho de pão, prepare um suco de uva
que nós vamos participar da ceia domingo que vem, quando nós voltarmos, tá bom? Obrigado pela sua companhia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá.